a Joy Vilches, né? Ela é missionária da Lagoinha, lá na Sibéria, e ela estava falando assim, missão, que lindo, tô assistindo da Sibéria o programa. Ai, que legal. Joãozinho Muito vai bom. casar, que alegria. Te amamos, Joãozinho. Amo demais esse casal, Pois é. é precioso demais. Isso. Aqui, ó, aí ela continua dizendo, somos missionários e tudo. Para nós, missão é um estilo de vida, uma paixão, é uma essência. Acordamos, dormimos e comemos missões. É isso mesmo. Não é? Nós vamos falar sobre isso. Tem aqui o Jaime Pereira. Pastor, eu acho que deveríamos evangelizar mais nosso Brasil, investir mais aqui no nosso país. Não é? Então, aqui, vamos pegar esse comentário aqui da Joy aqui, não é? Sim. Que come, respira. Como é que é isso do missionário? Serginho, eu lembrei de uma história, não, é uma história verdadeira, na verdade, né? De missionários na década de 50 que foram para a região do Equador, dos Aucas, e um povo que estava se matando. Um povo assim, eles eram muito violentos e se matavam entre eles mesmos, etnias próximas. E eles foram para essa região, mas um pouco antes de um dos que fazia parte desse projeto, ele estava indo para o avião para decolar, ele era o piloto do avião, o nome dele era Nate Saints, e o filhinho dele viu a arma dentro do avião e perguntou para ele assim, papai, você vai se defender, né? Você vai se defender se o senhor for atacado, se vocês forem atacados? Ele disse para o filho dele assim, olha filhinho, nós estamos prontos para o céu, mas eles não estão. Esse povo estava se destruindo, falando de paixão, de viver, de respirar e até mesmo de dar a vida por cumprir uma missão de Deus. Não é uma missão nossa, mas é uma missão de Deus. Então, foram 5 missionários mortos nessa região. Mas a história desses homens foi tão fantástica, tão linda. Depois que eles foram mortos, 2 esposas e uma das irmãs de um missionário chamado Jim Elliot, famoso, muita gente cita frases dele, e 2 esposas e a irmã do Jim Elliot. Elas voltaram para aquele povo, mesmo tendo perdido o esposo, se dedicaram e hoje, mais de 50 anos depois, todo esse povo foi alcançado pelo Evangelho, acabou aquela cultura de vingança, de morte, de violência. Eles têm toda uma estrutura de saúde, tem barcos, tem avião à disposição, tem clínica médica, por causa de um trabalho missionário. Exigiu sacrifício. Não significa que todos que vão para um campo missionário vão morrer, acabar com a vida, de forma alguma. Mas o resultado do sacrifício, da dedicação desses missionários, trouxe vida para toda uma região. Isso aconteceu ali, é uma história de muitas que a gente não ouve falar e que às vezes não pode nem falar por causa do risco da região. Mas vale a pena, mas para isso tem que ter paixão, respirar, se dedicar. E essa frase aí desse moço aí, como é que é o nome dele? Jim Elliot. Jim Elliot, que ele falou, nós estamos preparados para o céu, eles não. Eu acho que essa paixão tem que motivar, né? É A o que a bola palavra propulsora, fala, né? Sérgio, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Produz então eu muito creio fruto, que exatamente. a vida do Marcinho, sabe? Não foi à toa, o Senhor estava lá, ele sabe. Eu me lembro do Don Richardson, no seu livro Senhores da Terra, onde depois da morte dele, né, é que aqueles índios, aqueles canibais vieram a conhecer o Senhor através da morte dele. Então, às vezes, é necessário e nós temos que entender qual é o meu chamado. De repente, o meu chamado, o plano de Deus para mim é que eu venha, isso aconteça comigo. Mas eu vou produzir frutos, né? Nada é em vão, assim, Deus estava no controle. Às vezes, a gente olhando assim, às vezes as pessoas estão em casa, podem olhar, e aí, onde é que está Deus? O cara morreu, né? 20, 30 anos. Eu estava conversando agora com o Joãozinho sobre isso. Ele faleceu na sexta-feira e mesmo a família e o povo quilombola que ele conseguiu, junto com uma equipe que ele mesmo levantou, junto com a Sônia, com o Bob, que é um português que hoje casou com uma quilombola que está vivendo lá, eles conseguiram atingir em torno de 26 células, né, dentro da casa do povo quilombola. E na quinta-feira, após a morte dele, eles fizeram uma carreata, um tipo de manifestação, onde que eles pregaram o evangelho e disseram a respeito. O próprio rapaz disse que ele teve a oportunidade de revidar, ele teve a oportunidade de machucá-lo, até mesmo de matá-lo, porque ele era mais forte do que o rapaz. E ele não quis,
porque houve discernimento, que não era o rapaz, que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra os principados, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pastor Léo, Diga, como é que é isso? Hoje o seu trabalho na Missão Filipos é essa, o cuidado com os missionários, Sim. resgate talvez, Sim. porque o pessoal está morrendo nos campos. Esse morrer é só o físico ou o Não. espiritual? Como é que está isso aí? Como é que é esse trabalho? Porque às vezes pode parecer assustador. Pô, o cara morreu lá na base do facão, Minas Gerais, né? Num país que é a 6ª economia mundial. Mas, e aí, como é que é esse trabalho do cidadão que está lá no campo? Tem um cuidado com ele? Bom, eu costumo dizer o seguinte, quando Deus coloca uma visão num coração, e Ele tem feito isso no meio da sua igreja, e graças a Deus por isso, você, assim, você só vive com essa paixão e pensando nisso o tempo inteiro. E foi o que aconteceu comigo em novembro de 2007, quando eu tive uma experiência muito forte com Deus, onde num momento de quebrantamento muito grande, onde havia várias pessoas de várias nações ali, eu escutei uma frase que me marcou e tem me marcado, né? Que é: eu te chamei para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. Essa visão que a gente está tendo, ela já está concreta por um aspecto, mas ela está sendo formada também. E o principal país, né, que Deus tem usado para abrir essa visão foi o Haiti, né? Cheguei de maio agora, estava com uma organização americana muito forte, que está lá há 25 anos no país, e eu tive uma experiência, entre várias que eu já tive lá, mas que me abriu ainda mais essa visão, que foi ver uma criança de 5 anos de idade que não conseguia andar por alto índice de desnutrição. Eu nunca tinha visto uma cena dessa. E a gente pensa que isso acontece só na África, né? Não. A gente tem essa visão errônea, né? Nesse lugar onde eu estava, só para você ter uma ideia dos números, 50% das crianças de 0 a 5 anos falecem por desnutrição. 50%? 50%, de 0 a 5 anos. Muito alto. Né? São realidades que estão acontecendo no mundo que as pessoas não sabem, não têm informação e que a igreja, né, precisa responder. Nós somos a resposta. Ali no Haiti, um cenário ali, ele é desenhado, né, de uma maneira específica pela catástrofe que houve. Sim. Uma catástrofe natural. Sim. Mas existem valores implicados nisso aí também de uma condição De uma até... história. Oi? De uma história. De uma história, de uma corrupção, de uma sedição, né, a respeito dessas coisas também, das trevas também, né? Com certeza. O Haiti foi fundado, né, por uma revolução promovida pelos sacerdotes vudus contra a Revolução Francesa. Né? Se você estudar hoje, por exemplo, a bandeira do Haiti, você vai ver algo muito similar à bandeira do vodu. E o vodu, os sacerdotes vudus, têm uma influência tremenda na nação. Ainda tem essa influência muito grande na nação. Entendi. Mas, graças a Deus, a igreja haitiana também está se levantando e nós estamos acreditando que Deus já está abençoando esse país vai ser muito abençoado. O problema do Haiti em si não foi o terremoto. O terremoto chamou a atenção do mundo, né, para uma situação que já era grave, que era a situação social do país. O Haiti já era o país mais pobre das Américas. O Brasil mesmo teve aquelas condições lá da ONU, foi lá, Isso. time de futebol, a seleção foi lá para levantar isso Já aí, estava essa lá, bandeira, né? Exatamente, já estava lá antes, inclusive, para tomar o controle de alguns locais em Porto Príncipe, que as gangues já estavam assim governando. Era uma terra de ninguém. É uma terra de ninguém. É uma nação que ainda está sendo formada, né, politicamente ainda tem grandes desafios, mas nós estamos esperançosos com o que Deus tem feito. Vai fazer e mais vai fazer ainda. muito mais ainda. Sarita, agora, hoje, a gente não entra mais numa guerra como o pessoal do Alcuba, os caras falaram, botar a mochila e ir embora sem dinheiro, sem nada. Hoje, por exemplo, tem o CTMDT, que é uma escola. Ele trabalha ali a formação em todos os níveis, né, de preparo para esse missionário. É só para jovem, pessoal mais velho? Como é que é o CTM? O CTMDT é um centro de treinamento ministerial do Diante do Trono. Na realidade, o que nós fazemos? Nós temos o treinamento formal e informal, porque nós treinamos os alunos da seguinte forma. Temos a parte da manhã, que é a questão da teoria. Nós temos 2 cursos, que é louvor e adoração e missões. São as ênfases, né, de acordo com habilidade, chamado e aptidão de cada um.
Nós temos alunos hoje no CTM que a faixa etária é de 17 a 46 anos de idade. Terminou o segundo grau, Terminou o o cidadão segundo grau, já pode Ensino ir. médio, né? Segundo grau, o tempo do Joãozinho. Nosso tempo hoje é ensino Verdade. médio. Verdade. Então, os alunos são treinados durante 2 anos. E esse treinamento tem a parte, né, pela manhã, onde que eles assistem aula, estudam Bíblia, é o teórico, né? E à tarde nós temos os projetos, que são projetos sociais, como foi falado no primeiro bloco, né? A respeito de missão integral, realmente a gente precisa ver o ser humano não só como fala almas, né? Ganhamos almas. Devemos entender que o ser humano, ele é dotado de corpo, alma e espírito. E nós, como igreja, devemos atingir as esferas. Essa turma ficam lá, eles ficam os 2 anos ali no CTMDT? Isso. Ou como que eles colocam isso em prática? Nós temos o regime integral e o parcial, que é o externo, né? Tem aqueles alunos que moram fora, principalmente alunos que moram na região de Belo Horizonte, vão para lá, assistem às aulas e participam de alguns eventos que acontecem de acordo com a disponibilidade. Durante as férias tem aí eventos também, Temos. assim, estão indo agora também. Foram para os ribeirinhos, né? Na verdade tem uma equipe, são 20 pessoas, estão indo agora, quarta-feira, dia 18, está indo um médico, 2 dentistas, tem biólogo, tem educadores. João, é médico, biólogo, dentista. Essa turma está deixando tudo para trás e indo? Serginho, sabe o que é fantástico em fazer missões? Eu fico doido, cara. Dá vontade de levantar e pular. Se você ficar sentado ou em pé, o tamanho não vai fazer diferença, não. Não tem problema, não. Mas tem que ter fé para ver minha altura verdadeira. Assim, porque você é um grande homem, João. Mas seu coração é maior do que você, João. Serginho, é fantástico, cara. Porque um profissional de saúde, por exemplo, liberal, né? Médico, dentista, seja o que for, ele ganha dinheiro com dias que ele trabalha, ok? Se ele tira um dia de férias, ele vai perder em termos de ganho. O cara deixa tudo, vai, paga a sua passagem, vai lá se dedicar, cuidar dos dentes, da saúde do povo lá. Por quê, cara? Paixão, paixão. Ele entendeu que a paixão dele é obedecer a Deus. Aqui só, não em todos os lugares. Sabe o que é mais tremendo? Esse povo vai, eles voltam e querem ir de novo. Porque não é só a questão de morrer. Morrer pode acontecer, são situações muito específicas, né, muito pontuais. Mas não acontece, 99% é daquilo que Deus permite a gente, vamos dizer assim, saborear do que Ele está fazendo. Então, Tem missões, dá até para casar também, não dá, João? Dá, mas é uma coisa. O João, você conheceu a Priscila? Na verdade, olha só, gente. Pamela. Dá casamento, Pamela. Ela foi com você, não foi, João? Foi, na verdade. Sofreu alguma coisa? Nada, foi divertido. Tá vendo? Olha só. Não, gente. tem mosquito, a gente foi para a Amazônia. Tem mosquito, tem risco de malária? Tem. Tem um amigo missionário, ele pegou 25 malárias. Pois é, mas quantos que contraem a malária, outras doenças, voltam para casa? Exatamente. Aí a gente vê o sobrenatural também, né? Exatamente. Esse sobrenatural de Deus para uma experiência nova, né? Serginho, fazer missões, ela é, assim, para mim, uma das coisas mais fantásticas. Seja obedecendo aqui, seja obedecendo lá na Amazônia, na África, no Haiti, onde for.